A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Irmãos, vocês acreditam que depois daquele vídeo explicando sobre o futuro de Jerusalém, né? As profecias concernentes ao futuro de Jerusalém terrestre. Aquele pirralho que eu falo não é por causa da idade, é por causa da voz. Porque o moço tem uma vozinha fininha, uma vozinha fina, uma vozinha de pirralho. Vocês acreditam que ele continua insistindo que Jerusalém vai ser destruída? Ele continua insistindo. Mesma profecia de Isaías, capítulo 65, versículos 19 em diante, detonando, mandando para o espaço a ideia dele, de que Deus tem um futuro glorioso para Jerusalém. Ele continua dizendo, insistindo doentiamente, idólatra, que Jerusalém vai ser destruída. E ele fez um vídeo aí, olha o nível do sujeito, Quando a Bíblia diz em Zacarias 12:10 que aqueles que o transpassaram verão e se lamentarão sobre ele, uma referência clara aos judeus. Olha o argumento da figura. Diz ele que não foram os judeus que transpassaram Jesus. E que eu disse que João errou, porque João falou que foi só um que transpassou, que foi um soldado romano. Olha o nível da figura que quer ficar fazendo vídeo. E o interessante é que ele sempre quer usar a minha imagem. Aqui eu não cito nem o nome dele, porque ele não merece o nível. Não merece. Eu estou me dirigindo a pessoas que têm conhecimento e querem adquirir conhecimento. Então o argumento dele é o seguinte, não foram os judeus que transpassaram Jesus. Nesse caso, então não foram os judeus que mataram a Jesus, foram os romanos. Os judeus eram os assassinos de Jesus? Diretamente, não. Mas pelo fato de ter entregado e projetado a morte de Jesus, eles se tornam partícipes e responsáveis por tudo que ocorre a Jesus. Isso não entra na cabeça do pirralho. De forma tal que Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, e no versículo 52, ele diz que quem foram os assassinos de Jesus? Ele diz que foram os judeus. Se eu sigo a lógica desse pirralho, que foram os romanos que transpassaram Jesus e não os judeus, então eu tenho que seguir a lógica desse que foram os romanos que mataram Jesus e não foram os judeus. Você errou, Estevão. Em nenhum momento eu falei que João errou. Em momento algum. O fato do soldado romano ter atravessado o corpo de Jesus depois de morto é atribuído aos judeus, porque a responsabilidade de ter entregado Jesus aos romanos foi deles. A coisa mais básica do básico. Isso aqui é uma coisa que até uma criança entende isso. Então, quando a profecia de Zacarias 12:10 está falando que os judeus vão ver Jesus a quem transpassaram, o contexto todo ali está falando de Jerusalém, Israel. Me vem um pirralho querendo colocar romanos ali.
Eu tenho que dar atenção para isso. Não, não. Me diga, eu tenho que dar atenção para isso? Quem que matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Então Estevão errou de dizer que foram os judeus que mataram? Zacarias 12:10 fala do arrependimento de Jerusalém na vinda de Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai pousar, que Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, na sua vinda. Onde que fica o Monte das Oliveiras? Então não adianta, pirralho, não adianta. O interessante é que você nem tocou na profecia de Isaías 65:19 em diante, no vídeo que eu fiz. Porque ela te detona, pirralho. Esquece isso. Roma é a grande prostituta. E acabou. É Roma que vai ser destruída definitivamente em um só dia, em um só momento. A profecia que diz que Roma vai ser destruída em um só momento detona as suas pretensões de querer dizer que essa é uma profecia cumprida, porque não houve cidade que foi destruída em um só dia, definitivamente, e em um só momento. Isso ainda vai acontecer, pirralho. É Roma. Eu não posso fazer nada para te ajudar. E para de lorota. Ah, foram os romanos que transpassaram Jesus, não foram os judeus. Então foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus. E Estevão errou quando disse que foram os judeus. João não errou, João narrou o que aconteceu. Quem transpassou Jesus? O agente direto foi o soldado romano. Mas essa culpa é atribuída, ela pode ser atribuída tanto aos romanos quanto aos judeus, pelo fato de terem entregado Jesus aos romanos. Como Zacarias está falando de judeus, a profecia toda gira em torno de judeus, ele ignora os romanos. Sua hermenêutica é horrorosa, pirralho, mas esperar o quê? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.